Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, paz do Senhor. Boa noite. Quarta-feira, dia de nós estarmos mais um dia adorando a Deus. Em nome do Senhor Jesus, estaremos aqui hoje compartilhando mais um pouco da palavra. Você que está se conectando conosco, dê seu boa noite aí, mande seu recado para que eu possa te ver. Amém? Irmão Adelso, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Você que está se conectando conosco, mande seu boa noite, para que a gente possa aí estar apresentando você, sua casa em oração. Amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, nós já havíamos antecipado o culto que seria normalmente amanhã, quinta-feira, mas por ser véspera de Natal, véspera de Ano Novo, nós antecipamos para quarta-feira. Então nós realizamos o culto presencial quarta-feira passada, mas esse decreto estadual que foi colocado para nós, 3 dias, sexta, sábado, domingo, e também esses próximos 3 dias, nos faz a gente obedecer à lei. Nós precisamos obedecer à lei. Nós precisamos ser prudentes. Então, nós não estaremos realizando os nossos cultos. Como foi domingo, nós não tivemos o culto presencial, nós fizemos o culto online. Nesse domingo também nós vamos fazer o culto online, não vai ser diferente. Porque eu creio, irmãos, que se nós não conseguimos obedecer à lei dos homens, nós também não conseguimos obedecer à lei de Deus. Então nós temos que seguir por um caminho correto. Então nós estaremos fazendo também nesse final de semana o nosso culto de domingo online. Então nós não estaremos com o culto presencial. Amém? Irmão Glauber, Deus abençoe você. Márcia, Sérgio, Deus abençoe. Boa noite para vocês. Maria Cristina, irmão José, Deus abençoe vocês, meus irmãos. Então entenda, por que nós não estamos fazendo esse culto, né, no meio da semana, pastor? Está todas as igrejas fazendo culto. Eu prefiro, irmãos, errar pelo excesso de cuidado, de zelo, do que por falta de cuidado e de zelo. Então, eu oro para Deus para que você compreenda que é para o nosso bem, para a nossa vida, né? E entendo eu que é melhor nós errarmos por excesso de cuidado do que não ter cuidado algum. Então, nós estamos aqui online e eu quero que você esteja conosco essa noite. Pode mandar seu boa noite, pode mandar seu recado, seu pedido de oração. Nós estaremos juntos dentro desses próximos minutos. Amém? Não tenha dúvida de que o Senhor, Ele está agindo em nossas vidas, o Senhor está ali trabalhando em nossas vidas, e é por isso, meus irmãos, que eu prefiro fazer online ainda esta semana. Amém? Glória a Deus. Antônio Marcos, bom dia aí para você no Japão, meu irmão. Deus te abençoe aí, você, a Tati, a Sofia. Deus abençoe. Maria Isabel de Tirapina. Tá chovendo aí, Isabel? Hein, Bel? Tá chovendo aí? Glória a Deus, hein? Que bênção vocês estarem conosco, viu? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Meus irmãos, enquanto alguns ainda estão se conectando, né? Acesse aí o nosso Facebook, Igreja Presbiteriana Renovada Douradinho, e você vai aí estar acompanhando as palavras que nós estamos realizando nesses últimos tempos. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero compartilhar essa palavra ao seu coração, e essa palavra está lá no livro de Atos, capítulo 23. Então você que tem o hábito aí de buscar pela Bíblia, buscar pelo texto bíblico, Atos capítulo 23, e o versículo é o de número 11. Enquanto você procura aí, né, eu reforço a informação de que no próximo domingo estaremos também com o nosso culto online. E logo depois, na semana seguinte, nós vamos estar informando como que vai ser
o andamento, né, das coisas, né? O andamento. Ai, mas a Bel tá falando que tá chovendo lá. Eita! Aqui já choveu bastante, viu, Bel? Mas todas as coisas cooperam, né? Deixa que chove. Deixa que chove. Então, meus irmãos, domingo, culto online. Então você pode acompanhar nas nossas redes sociais, né? Nosso Facebook, depois vai para o YouTube. Você pode estar ali se alimentando da palavra no culto online. Amém? Atos capítulo 23, versículo de número 11. Você que abriu a sua Bíblia já, eu quero nessa noite compartilhar esse texto bíblico com você. Lembrando você que hoje é praticamente a última palavra, né? Seria o nosso último culto do ano, mas hoje é a última palavra. E Deus encheu meu coração com essa palavra. E eu quero compartilhar ela com você. E eu quero que de uma maneira muito especial você entenda essa palavra, para que você entre esse ano de 2021 vivendo essa palavra, entendendo aquilo que Deus tem para você, entendendo o propósito que Deus tem para nós. Mas antes eu quero orar para que o Espírito Santo possa ministrar em nosso coração, possa abrir o nosso entendimento. Você que está nos ouvindo nesse momento, ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no Teu nome, Jesus, que nesse momento estaremos diante da Tua palavra. A Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que é luz, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra que é a verdade. Ah, Senhor, que nessa noite a Tua palavra venha penetrar a divisão da alma e do Espírito, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos edificados. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Fala conosco de uma maneira especial, abra o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais para esta verdade, Pai. E, ó Deus, que nós, ó Pai, possamos receber essa porção nessa noite, de tal maneira, Senhor, que nós possamos sair desta palavra fortalecidos pela Tua grande bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amados irmãos, olha, Atos capítulo 23, versículo de número 11. Eu quero ler com você, preste atenção. Diz a palavra do Senhor: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Amém? Vou repetir esse versículo para você. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Amém? Glória a Deus. Quando eu li esse versículo, meus irmãos, eu comecei a observar que aqui tem algumas reflexões para nós fazermos a respeito. E é interessante que Paulo, ele não se encontrava em uma situação tranquila, fácil, muito pelo contrário. Ele se encontrava preso, ele estava ali preso. E ele estava condenado à morte. Condenado à morte. Note você, se você aí tiver curiosidade, para você fazer a leitura de todo esse capítulo 23, você vai ver que Paulo foi julgado, que Paulo estava ali no Sinédrio e foi condenado. Paulo foi condenado ali pelos romanos. E é interessante, meus irmãos, que existem situações na nossa vida que nos levam a gente a ficar numa situação que às vezes a gente acha que não tem mais jeito.
A gente olha ao redor e muitas vezes nós não encontramos saída, nós não encontramos um escape, nós não encontramos alternativa. E muitas vezes nós somos levados por uma determinada circunstância, por uma situação na nossa vida. Nós somos levados por esta situação. Assim como Paulo estava preso agora, estava sendo levado para uma masmorra, para uma prisão, para uma cela, ali ele estava também recebendo a sua pena, e a pena era a pena de morte. Iriam acabar com a vida de Paulo. Mas aqui nós vamos entender algumas coisas que acontecem. E a primeira delas, irmãos, é que quando nós estamos com o Senhor em nossas vidas, quando nós estamos caminhando com Deus, a primeira coisa que você precisa entender é que Ele jamais te desampara, Ele jamais te deixa, Ele jamais permite que você passe pelo fim. Irmãos, olhe para esse texto. O começo do versículo 11 diz assim que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo. Isso fala que o Senhor estava ali presente na vida de Paulo. Naquele momento de extrema dificuldade, Deus estava se fazendo presente na vida deste homem chamado Paulo. O que nós precisamos entender é que muitas circunstâncias difíceis elas vão vir sobre nossas vidas, mas nós precisamos ter a convicção em nosso coração de que Deus está conosco. Se você anda na presença de Deus, se você busca o Senhor em verdade, agora é buscar de todo o coração, não é aquela vida um dia longe de Deus, outro dia você está ali aos pés de Jesus, mas passam os dias e você abandona Jesus. Não, é uma vida, como o próprio apóstolo Paulo diz, uma vida firme e constante. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então nós precisamos entender essa verdade, que em Deus nós sempre iremos ter o seu auxílio, ter a sua ajuda. Nós falamos aqui domingo nós tratamos aqui acerca do texto lá de 1 Samuel capítulo 7. Quando Samuel levanta uma pedra e diz Ebenezer, que significa pedra de ajuda. E ele declara, até aqui o Senhor nos ajudou. Por quê? Porque os filisteus iam acabar com o povo de Israel. Mas o socorro chegou na hora. Deus começou a agir na hora. Enquanto Samuel estava orando, enquanto Samuel estava falando com Deus, Deus estava operando um livramento na vida do povo de Israel. E se você ler o texto lá em 1 Samuel capítulo 7, versículos 11, 12, 13, você vai ver que enquanto Samuel orava, Deus trabalhava. Enquanto Samuel clamava, Deus estava ali, presente, e agiu. Diz o texto bíblico que Deus deu um estrondo, e os inimigos ficaram apavorados. O texto bíblico diz que eles entraram em pânico. Quando nós olhamos para esse texto de Atos capítulo 23, versículo de número 11, Paulo poderia estar ali desesperado, mas não. O texto somente diz que o Senhor se colocou ao lado de Paulo. Eu quero declarar, irmãos, que você sempre precisa ter isso no seu coração, que Deus está ao seu lado em todas as circunstâncias da sua vida. Ele não te desampara, Ele não te abandona, Ele jamais te deixará. E eu quero também falar para você nessa noite aquilo que está dentro desse texto, desse versículo. Porque quando nós olhamos para esse versículo, nós vamos ver que o próprio Deus
fala com o Paulo. O próprio Deus fala com Paulo, com o apóstolo Paulo. Amado irmão, aqueles que estão em Cristo sempre vão ouvir a voz de Deus. Aqueles que estão na presença de Deus sempre vão ouvir a voz do Espírito Santo. Aqueles que estão com Deus, irmãos, sempre terão a voz do Senhor falando, dando direção, levantando você se você está caído, falando ao teu íntimo. Esse Deus é poderoso, além de estar do seu lado, Ele sempre terá uma palavra para a tua vida. Note você que o texto bíblico diz assim, olha, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, e olha o que ele disse: coragem. Coragem. Oh, meu irmão, imagina você e eu, nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor falando essa palavra para nós: coragem. E é isso, exatamente isso que Deus está falando conosco nessa noite. Hoje praticamente é o nosso último culto. E Ele está falando para nós hoje, olha, você está passando talvez por uma situação difícil, porque na nossa vida chega o problema financeiro, chega o problema de saúde, chega o desemprego, chega muitas coisas na nossa vida. Mas o Senhor está falando para mim e para você hoje: coragem, porque esse ano de 2020 está acabando, mas você precisa ter coragem, porque está iniciando um outro tempo. E se você tiver coragem, você vai ver e descobrir que eu tenho grandes propósitos para a sua vida, diz o Senhor. Olhe para essa palavra. O próprio Deus diz assim para o apóstolo Paulo: olha, assim como você deu testemunho a meu respeito aqui em Jerusalém, é necessário que você testemunhe lá em Roma. Sabe o que Deus estava falando para o apóstolo Paulo? Olha, Paulo, eu estou aqui do seu lado, você está ouvindo eu falar com você, que é para você ter coragem. Por quê? Porque o que eu tenho para usar você, ainda eu não terminei. Há um propósito maior ainda para a tua vida, Paulo. Eu vou te levar para Roma. Esse não é o teu fim. Jerusalém não é o teu fim. Estão falando que vão te matar amanhã, mas eu estou te dizendo, tenha coragem porque eu estou contigo e eu tenho um grande propósito, eu vou te levar para Roma. Sabe o que Deus está falando conosco? Ele está conosco. E nós precisamos ter coragem, porque vai surgir aí, daqui a alguns dias, daqui 2 dias, vai surgir o ano novo. Oh. E o que você vai fazer em 2021? Vai murmurar? Vai desanimar? Vai parar? Vai desistir? O Senhor está falando para mim e para você hoje, ó, coragem. Tenha coragem. Tenha coragem de enfrentar o que você ainda não enfrentou, que você deveria ter enfrentado esse ano, se ainda não enfrentou. Tenha coragem. Tenha coragem de fazer o que Deus te mandou fazer e você ainda não fez. Tenha coragem nesse ano que vai iniciar. Tenha coragem de ter uma vida de mais santidade, de mais oração. Nós precisamos ter coragem, irmãos. Nós precisamos ter coragem para fazer muitas coisas que nós não estamos fazendo. Ter coragem para tomar algumas decisões que a gente está protelando. Ter coragem para fazer algumas coisas que nós estamos fazendo vista grossa. Nós precisamos ter coragem, irmãos. Coragem. Coragem para fazer aquilo que Deus já tem falado ao nosso coração. Coragem. Jesus estava falando com Paulo. Jesus está falando conosco. Tenha coragem. E é interessante que o Senhor mostra a ele o propósito. Você testemunhou a meu respeito em Jerusalém e você vai testemunhar a meu respeito lá em Roma. Lá em Roma. Deus tem um propósito para a tua vida. E você precisa entender ou descobrir ainda qual é esse propósito.
Deus está chamando muitas pessoas, Deus está convidando muitas pessoas para viver algo grandioso nas mãos do Senhor, porque Ele vai te usar como um grande instrumento, mas você não está tendo coragem. Até quando você vai deixar de fazer aquilo que Deus já falou com você? Eu quero que você nessa noite pense a esse respeito. Que você tenha coragem de fazer aquilo que você já ouviu da parte de Deus que você devia fazer, mas que ainda não fez. Essa palavra fala muito comigo e espero e creio que Deus está falando com você também. Tenha coragem de fazer aquilo que você ainda não fez e enfrentar aquilo que você não enfrentou. Pastor, essa luta que eu tenho que enfrentar, ela é muito difícil para mim. Pode ser a luta mais difícil que possa existir, mas lembre-se, Deus está ao seu lado. Tenha coragem, porque o propósito é maior do que o seu medo. O resultado será maravilhoso, porque se Ele está com você, milagres virão sobre a sua vida. Milagres virão sobre a sua vida, mas tenha coragem. Eu quero deixar essa palavra no teu coração nessa noite. Olha, meu irmão, minha irmã, quando Paulo sai de Jerusalém, ele é levado. Atos capítulo 27, nós vamos ver que ele passou por um grande naufrágio. A embarcação toda é destruída, eles vão parar... Paulo e mais 276 homens vão parar numa ilha. Chegando lá na ilha, nenhum deles morreram, porque Deus havia dado uma palavra. Chegando na ilha, acendem uma fogueira e quando Paulo vai pegar um graveto, ainda a cobra morde o dedo de Paulo. Mas a palavra de Deus diz que nada, nenhum mal aconteceu com esse homem. Sabe por quê? Porque Deus já havia dado uma palavra. Ô Paulo, você tem coragem. Tenha coragem, porque eu vou te levar lá em Roma. Eu quero dizer para você que a caminhada pode ser difícil, mas o final será maravilhoso. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu quero deixar essa palavra ao teu coração nessa noite. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Lembre-se, Deus está do seu lado. Lembre-se, Deus está falando com você, ouça a voz dele, e essa noite ele te diz: tenha coragem. Não se esqueça que há um propósito para a sua vida. Por que você está protelando voltar para a casa de Deus? Por que você está se enganando a si mesmo? Se afastando dos caminhos do Senhor? Por que você não toma a decisão que você tem que tomar? Tem pessoas que já ouviram da parte de Deus para mudar de vida, porque senão encontrarão a morte, a destruição, mas estão sendo teimosos, estão crendo na sua própria força, no seu próprio entendimento. Irmão, abandone isso, tenha coragem de viver aquilo que Deus tem para você, e aquilo que Deus tem para você é algo maravilhoso. Jeremias diz que o caminho, que os pensamentos, os planos que Deus tem para nós são planos de paz. Os pensamentos que Ele tem de nós são maiores que os nossos. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração nesse último culto de 2020, porque 2021 está aí. Tenha coragem. Deus está do seu lado e Ele tem um propósito para a sua vida. Levante-se, você que está caído, você que está triste, se alegre, Deus está falando com você. Você que está depressivo, enfermo, Deus é poderoso para curá-lo. Aleluia. Você que está preocupado, ansioso, entrega tudo nas mãos do Senhor, que Ele vai trazer alívio para você. Ah, meu irmão,
Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Diz lá em Efésios capítulo 3. Creia nisso. Eu quero orar por você nessa noite. Fecha aí os teus olhos e abra o teu coração e fale com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta palavra. E eu quero, Senhor, nessa noite, pedir para que o Senhor visite cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra nesse momento, Senhor. Eu não sei o que eles estão vivendo, passando, mas eu peço ao Senhor que a Tua voz, como o som de muitas águas, que a Tua voz poderosa venha ecoar dentro do coração de cada um desses meus irmãos que estão ouvindo esta palavra. Para cada um dos nossos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, da Igreja Presbiteriana do Douradinho, Senhor. Cada família, cada papai, mamãe, cada jovem, cada criança. Que o Senhor nesse momento, ó Pai, com Tua mão forte, seja sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Operando de forma gloriosa, de forma poderosa, Senhor. Ah, meu Deus, que a Tua voz poderosa venha dizer a cada um deles: coragem. Que eles sintam a Tua presença, Senhor, como diz a Tua palavra, que o Senhor se colocou do lado de Paulo, naquele dia difícil, naquele dia que ele já estava separado para a morte. Mas o Senhor é aquele que não nos abandona. O Senhor é aquele que traz a provisão. O Senhor é aquele que conhece tudo a nosso respeito, que sabe do que nós precisamos. Por isso, nessa noite, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, toca agora a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que precisa, Senhor, do Teu socorro nesse momento. Estão passando por adversidades, estão passando por enfermidade. Meu Deus, esta enfermidade que tem tirado a paz, tem roubado a alegria, tem sido a causa de noites e noites sem dormir, Senhor. Nesse momento, visita agora este meu irmão, esta minha irmã, Pai. Em nome de Jesus. E traz uma palavra ao coração de cada um deles, ó Deus. Ah, meu irmão, tenha coragem, Deus está ao seu lado, isso vai passar, porque o Senhor, Ele é poderoso para realizar grandes milagres em nossas vidas. Jesus, abençoe, Senhor, as nossas vidas, Pai. Abençoe, Senhor, todos os nossos irmãos da nossa igreja, todos os irmãos que estão agora, nesse momento, online conosco, Senhor. Envia, derrama da Tua graça, do Teu poder sobre a vida de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, enche agora, Senhor, com Teu poder esta vida, Pai. E que essa palavra multiplique no coração de cada um, que essa palavra venha ser, ó Deus, um divisor de águas. Que nós possamos entrar em 2021 com muita coragem, pois é a Sua voz falando conosco, Senhor. Coragem, meu irmão. Coragem. Deus está com você. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado pela vida. Nossa gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez nesse ano de 2020. Para muitos foi um ano muito difícil, Pai. Para muitos foi um ano difícil. Para outros foi um ano de bênção. Mas quer seja um ano de bênção ou difícil, nós Te agradecemos, porque o Senhor nos sustentou. O Senhor nos guardou. O Senhor teve misericórdia de nós e nos sustentou pela Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Obrigado, Senhor. O desejo do meu coração é que cada família seja poderosamente, grandemente abençoada pela Sua grande generosidade, Senhor. Tu és um Deus generoso, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus
maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor, pela salvação naquela cruz. Obrigado, Deus. E que 2021 seja o ano em que você tenha coragem para fazer aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Obrigado, Deus. Amado irmão, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que nesses dias de festa, que na sua casa, no seu lar, haja comunhão, que haja paz e muitas alegrias. E que 2021 seja um ano em que nós possamos recomeçar muitas coisas que foram destruídas. Mas nós temos uma palavra da parte de Deus. Coragem. Coragem para recomeçar, coragem para se levantar, coragem para fazer o que tem que ser feito. Coragem. Que Deus abençoe sua vida. Lembre-se, o guarda de Israel não dorme. Que haja paz sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Um grande abraço, um 2021 abençoado na sua vida. Amém? Um grande abraço, meu irmão. Fique com Deus. Até domingo, 7:30 da noite. Um grande abraço.